Boa noite a todos, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, 23 de outubro, quarta-feira. Hoje tivemos aí ao longo do dia o julgamento, a retomada do julgamento da prisão em segunda instância no STF. Terminou o dia com 3 votos favoráveis à manutenção da posição, né, contra um voto contrário aí do relator, do Marco Aurélio Mello, mas o julgamento será retomado amanhã, mais uma vez, para a sua terceira sessão, e aí sim nós teremos uma definição clara do que vai acontecer. Em relação à semana passada, houve uma mudança de ânimo, inclusive o Marco Aurélio Mello aí no início da sessão disse que já esperava um placar mais apertado do que na semana passada. Semana passada ele falava em 7 votos a 4, hoje já começou a falar em 6 votos a 5 contra a prisão, né? E nós estamos aí na expectativa de que ele esteja errado, né, e se mantenha o placar, o último placar que se estabeleceu em relação a essa temática, que é de 6 a 5 pela prisão. Qual é o problema? O problema é que amanhã nós teremos aí primeiro os votos dos ministros que são também claramente contrários à prisão após condenação em segunda instância, e alguns votos aí, talvez aí o único voto que a gente fique realmente na dúvida do que vai acontecer e vai ser o voto decisivo, é o de Rosa Weber. Então, nós tivemos hoje, além do Marco Aurélio, defendendo o fim da prisão, né, só com trânsito julgado, ou seja, o fim da prisão em segunda instância. Nós tivemos o voto do Alexandre de Moraes, o do Barroso e o do Fachin. Barroso e Fachin já eram esperados, eram votos esperados. Alexandre de Moraes a gente estava na dúvida justamente pelo posicionamento, pelo alinhamento que ele vem mantendo aí em relação ao Toffoli, em relação ao Gilmar, nas críticas aí a várias coisas. Essa questão do inquérito, esse inquérito inconstitucional, que ele é relator, né, que fala aí das fake news, inclusive usou o seu voto aí para criticar muito esses ataques aí virtuais contra o STF, contra os ministros. Não só ele, Celso de Mello também fez uma parte ali para elogiar os 10 anos de Toffoli, que está fazendo 10 anos aí no STF, né, completando 10 anos no STF, e o Celso de Mello também ali no iniciozinho do julgamento fez uma parte e usou o elogio, na verdade, para criticar duramente o que ele chamou de submundo digital, né? Falou inclusive em projeto autoritário de poder que brota aí desse submundo digital, de onde partem todo tipo de ofensa, de ataque aos ministros e à instituição e às instituições. Então essas foram as críticas colocadas aí pelo Celso de Mello na sua fala. O Alexandre de Moraes referendou essas críticas, né, em função até do papel dele de relator desse inquérito, e depois fez uma ressalva em relação à retomada desse debate, dizendo que agora que se está realmente debatendo o mérito dessa questão da prisão em segunda instância, e aí confirmou ou reafirmou a sua posição. Ele sempre foi favorável à prisão em segunda instância, e apesar da gente ficar aí naquela expectativa, ele acabou reafirmando essa posição e manteve o seu posicionamento, que foi uma boa notícia, uma grande notícia. Então terminamos aí o dia com esses 3 votos. O Barroso também aproveitou o seu espaço, a sua fala, o seu voto para criticar, trouxe números, né, para criticar quem acha que deve voltar ao sistema anterior, né, que na verdade é um sistema de impunidade, porque você não consegue, né, você fica realmente, se for esperar o último recurso, ele trouxe números mostrando que em alguns casos você tem 20, 30 recursos, então nunca termina, acaba em prescrição dos crimes, e ele trouxe vários casos inclusive importantes, que não tem nada a ver com corrupção. Ele ressaltou essa necessidade, né, de que se mantenha a prisão em segunda instância, justamente porque isso acabou dando uma perspectiva de justiça no país, porque não se tinha justiça para os poderosos, né? Porque no fim quem só consegue ficar nessa briga judicial aí com inúmeros, incontáveis, infinitos recursos, quem tem muita grana para pagar advogados caros que atuam aqui nas cortes superiores. Quem é pobre, quem não tem dinheiro, vai em cana, né? Então ele deixou claro, a gente aqui, essa nossa discussão aqui não é uma discussão
sobre a justiça para os pobres, mas para os ricos. E aí trouxe números mostrando, inclusive, que os presos, aqueles que estão presos por ou corrupção ativa, ou passiva, ou peculato, quer dizer, crimes aí de colarinho branco, são uma minoria, são realmente uma minoria, mas essa minoria é quem tem poder, quem faz essa pressão em cima do tribunal. Então fez ali um voto muito bem fundamentado, com números, com estatísticas que foram levantadas pelo gabinete, por sua assessoria, com considerações bastante razoáveis, bastante óbvias, né, assim, do ponto de vista do bom senso, né? Inclusive reagiu a essa coisa de que o Supremo, de que a Justiça, o Judiciário tem que ser contra-majoritário, e falou, não, a gente não tem que ficar aqui ouvindo o clamor das ruas, ouvindo essa tal da opinião pública, que ela é volúvel, mas a gente tem de ter alinhamento ao desejo da sociedade por justiça. Então, assim, chega a ser óbvio, né? O que se quer é que o cidadão que cumpre, né, o seu papel como cidadão, que cumpre a lei, que paga seus impostos, o que ele quer é que essa seja a regra para todo mundo. Então, fora isso, você sai, né? Se não for assim, né, você deixa de ter uma sociedade civilizada e vai para a barbárie. E é isso que está em questão. Ou é a barbárie ou é a sociedade civilizada. Então, assim, todas as críticas que se façam em relação a isso, elas precisam ser entendidas desse ponto de vista. Então, não são críticas pontuais, não são críticas de determinados setores. Nós temos visto que realmente há uma demanda geral da sociedade. Olha, a imprensa inteira entrou nessa coisa com editoriais, com matérias, imprensa internacional, falei da Bloomberg ontem. Então, há uma percepção generalizada de que é preciso manter a prisão após condenação em segunda instância. Então, os demais ministros precisam realmente, como eu já falei aqui antes, colocar a mão na cabeça e refletir sobre os seus votos de amanhã. Nós teremos votos que já são previstos, aí, como o do Gilmar Mendes, o do Lewandowski. Nós temos ainda o Luiz Fux, que deve votar pela prisão, pela manutenção da prisão. Teremos ainda também o de Dias Toffoli, que talvez seja o voto de Minerva. E teremos da Rosa Weber, né, da Rosa Weber, que ela tem uma posição bastante interessante, porque ela, pelo mérito, ela é contra a prisão em segunda instância, né, ela é a favor do trânsito em julgado até o último recurso, mas ela, da última vez, ela se posicionou pela manutenção da prisão em função da jurisprudência, do colegiado, do respeito ao colegiado, decisão colegiada, que, aliás, é uma coisa bastante importante quando se trata de Tribunal Superior, especialmente de Suprema Corte, né, o respeito à decisão colegiada. Então, ela teve esse posicionamento favorável à prisão, embora ela, no mérito, fosse contrária. Então, o problema é que agora é um julgamento de mérito. Então, a dúvida é justamente se ela vai manter o seu posicionamento, seu último posicionamento, ou se ela vai contra a prisão, se ela vai realmente externalizar aí esse posicionamento dela de mérito, que ela sempre falou que era favorável, então, ao último recurso antes da prisão. Então, olha, tem um farto material disponível no site. As notas principais eu retuitei, estão todas no meu Twitter, @ClaudioEDantas. Quem quiser dar uma conferida lá, siga o Twitter. Eu faço também, faço ali a publicação das principais notícias ao longo do dia, além do nosso Twitter oficial, do Antagonista, né, @Antagonista. Então, assim, vale a pena dar uma checada lá, tem várias menções importantes, dados importantes, todos referentes a esse julgamento, que, então, será definido aí, esperamos que seja definido amanhã. A sessão começa às 2 da tarde. Hoje nós tivemos, inclusive, as manifestações pela manhã do AGU, do PGR, ambos se manifestaram pela prisão. A AGU, eu faço uma parte aqui, hoje está lançando um livro em homenagem aos 10 anos do Dias Toffoli no STF, então esse é o AGU terrivelmente evangélico que o Jair Bolsonaro pensa em colocar no STF. Ele não é só terrivelmente evangélico, pelo visto ele é terrivelmente Toffoli também,
Eu já havia falado, comentado sobre o fato de ele ter trabalhado com o Toffoli, né, do alinhamento todo que ele tinha com o Toffoli, mas não só isso, ele também fez um livro, aí organizou um livro com artigos em homenagem aí ao Dias Toffoli, desses seus 10 anos, do seu decênio aí dentro do STF. Mas, enfim, voltando ao julgamento, fecho o parênteses, no julgamento pela manhã, ele e o PGR, ambos se manifestaram favoráveis à manutenção da prisão, embora o PGR tenha tido um posicionamento um pouco mais relativizado, um pouco mais, vamos dizer assim, tímido, cauteloso até. Ficou até difícil em alguns momentos a nossa reportagem entender para onde ele ia, se ele ia favorável ou se ele ia contra. Para mim ficou muito, vamos dizer assim, muito claro quando ele deixou de resgatar a questão de ordem ali, a questão preliminar que foi colocada, né, até pela Raquel Dodge ainda, mas que foi lembrada nos memoriais na semana passada pelo vice-PGR, né, pelo Andrade, pelo Bonifácio Andrade. E ele, hoje, no julgamento, simplesmente ignorou isso, atropelou, que era uma questão de ordem que questionava justamente o fato de você estar tentando rever uma decisão de um tema que foi debatido, que foi julgado há pouco tempo, e que não haveria razão para que se modificasse isso. O PGR ignorou isso, quem trouxe o tema foi o Luiz Fux, que acabou sendo rebatido aí pelos demais ministros, pelo Gilmar, pelo Lewandowski e tudo, e depois o Alexandre Moraes, na sua apresentação, deu até uma justificativa razoável, dizendo que, olha, antes não foi uma decisão de mérito, foi uma decisão em cima de uma cautelar, né, numa dessas ADCs, dessas ações. E agora não, agora realmente vai se discutir o mérito, então é razoável que se rediscuta essa questão agora pelo mérito. Enfim, de qualquer forma, o PGR manteve ali o posicionamento favorável à prisão e nós tivemos então essas manifestações dos ministros e amanhã temos aí esses outros 7 votos, né? Nós temos 7 votos. E o voto realmente aí que vai definir é o voto da Rosa em função disso que eu falei para vocês. Bom, fora isso, nós tivemos uma operação, mais uma fase da Lava Jato, pela manhã, fase que teve aí como objetivo aprofundar investigações sobre o grupo Tequinte. Essa é a primeira, na verdade, pouca gente se ligou nisso, mas o grupo Tequinte também está sendo acusado aí de participar do cartel das empreiteiras da Lava Jato, daquele clube VIP, com contratos aí com a Petrobras, todos feitos a partir do pagamento de propina para o Renato Duque, 12 milhões de dólares para o Renato Duque. Falam aqui até em bloqueio, hoje já teve pedido de bloqueio de mais de 1 bilhão, né? E várias informações importantes aqui, contratos, né, com a Petrobras que superam 3 bilhões. Bom, esse dinheiro, essa propina de 12 milhões de dólares, né, paga ao Renato Duque para obter, né, para favorecer essa empresa em vários contratos ali, de fornecimento de tubulação para a Petrobras. Isso veio agora à tona porque o Renato Duque está fazendo colaborações pontuais sobre determinadas investigações. Então, Renato Duque que segurou, resistiu por tantas vezes, né? E agora vem tentando, já há mais de ano, tentando fechar um acordo de colaboração premiada, não conseguiu e agora está conseguindo pontualmente, um pouco na linha do que o Palocci fez. Então ele está conseguindo ali pelo menos reduzir um pouquinho as suas condenações, que também superam aí, não sei se 200 anos, um negócio que ficou feio para ele. Então ele agora está aí entregando aos pouquinhos, né, fazendo essas delações pontuais, tentando ajudar a justiça a avançar em investigações que ainda não, né, que não tinham avançado, né, em crimes ainda não descobertos. É tanto crime que a gente fica realmente impressionado que o que se fez com a Petrobras, né, isso só com a Petrobras. Então está aí vamos dizer assim, o primeiro efeito dessa mini colaboração do Renato Duque com essa operação contra o Tequinte, que é um grupo aí com uma atuação forte, né, na área de produção de aço, não, que tem operações aqui fortes no Brasil. É o grupo controlador da Uzi Minas hoje, né, sócio controlador da Uzi Minas, e também atua na Argentina, fechou até contratos recentes na Argentina do Macri, né, é bom ficar de olho. Tem uma atuação internacional, cotação na Bolsa de Nova York, então é um grupo importante e que agora está sendo aí
enredado aí pelo Renato Duque nessas investigações. Ponto. O que mais eu posso destacar para vocês? Tivemos a conclusão da votação dos destaques da reforma da Previdência, sem modificação daquilo que eu falei para vocês ontem. Aprovada a reforma da Previdência, 800 bi de economia em 10 anos. O destaque do Paulo Paim, que era o mais preocupante, né, na questão aí de aposentadoria especial para trabalhadores que atuam com nível de periculosidade. Isso foi feita uma negociação do texto, aprovaram o destaque, mas retirando a palavra periculosidade. Por quê? Porque o INSS não reconhece isso para aposentadoria especial, a menos que você entre na justiça através de laudos técnicos você consiga. Então não se queria criar uma obrigação, resolveram tirar o termo, aprovar o texto e depois o governo ficou compromissado aí de apresentar um projeto de lei complementar para dizer que tipo de aposentadoria especial. O Rogério Marinho diz que não vai ter impacto. Eu não sei se depois disso haverá ou não. Então é bom a gente sempre ficar de olho acompanhando, porque, né, não é certo. Sempre que mexe um pouquinho numa coisa assim, né, no texto da reforma da Previdência, sempre tem algum tipo de abertura de janela aí para modificar o entendimento. Então tem que ter cuidado. Mas de qualquer forma, foi então concluída essa dolorosa reforma da Previdência, aí, tão difícil de ser aprovada, mas foi aprovada, foi comemorada aí pelo presidente, comemorada pela equipe econômica, comemorada pelos bancos. Acabamos de reportar aí, os grandes bancos soltaram uma nota, né? Bancos que, aliás, eu espero que o sistema bancário seja alvo rápido, né, do ministro Paulo Guedes, para que a gente pare de ficar na mão de 4, 5 grandes bancos. Precisa haver realmente uma abertura, né, até uma desbancarização, né, do nosso mercado. E você abrir para fintechs, abrir a concorrência, para poder fazer com que realmente essa queda na Selic ela tem um impacto nos juros do financiamento que você pega, né? Não tem por que você continuar tendo taxa de cheque especial de 200%, taxa de cartão de crédito de 300%, 200%. Não tem sentido. Financiamento vai pegar um empréstimo ali, esse troço vai fazer mais de 50%, de 100%, dependendo do tipo de financiamento que você faça por ano. Quer dizer, são taxas que elas não se justificam, né? Os bancos fecham o ano, tiveram aí mais de 20 bi de lucro no ano passado, né? Com uma economia absolutamente paralisada, com mais de 12 milhões de desempregados, com gente sem dinheiro, tudo parado, né? E a economia só deslancha quando você tem crédito. Para você ter crédito, você precisa baratear o crédito. E as condições estão postas para baratear o crédito. Você não tem inflação, você tem a Selic aí baixíssima, né, caindo, despencando, e os bancos mantêm a sua prática que é quase criminosa, né? Pô, isso aí é quase um negócio, né? Realmente, assim, a gente não faz sentido, né? E eles têm essa grande responsabilidade. É preciso baratear o crédito para você fazer com que a economia gire, as pessoas possam pegar crédito para abrir negócio, para comprar maquinário, para fazer capital de giro aí, para botar mercadoria na rua. Então, espero, né, realmente espero aí que a equipe econômica tenha, né, medidas que acabem facilitando essa mudança, né, porque realmente é até uma mudança cultural, gente, porque, né, não dá para ficar responsabilizando só o governo também, né? Os agentes econômicos têm uma grande responsabilidade nisso aí. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa destacar para vocês.